Nós É estamos aqui estranho. hoje para falar de um tema super importante. Nosso tema é esse aqui, ó. O consumo excessivo de açúcar. Esse é o tema da nossa aula. Esse consumo excessivo de açúcar é, é um tema que está relacionado a quase todos os tipos de doença, não é isso, Olivia? Eu, particularmente, eu sou diabético, eu acho que já fui, por enquanto, resistir a todas as agressões da diabetes de forma muito intensa, como a Olivia sabe da minha história, a maioria de vocês, eu perdi um rim, sou transplantado renal por causa da diabetes, já perdi a visão, consegui recuperá-la por causa da diabetes, sou amputado, aqui ó pessoal, meu dedinho aqui, perdi um dedinho por falta de cicatrização, pela diabetes. E a diabetes também é uma das principais causas de doenças nos hospitais, não é isso, Olivia? Sim. Não, e assim, eu quero começar até falando do Guia Alimentar para a população brasileira. Não sei se vocês sabem, mas existe um guia alimentar para a população brasileira baseado em pesquisas. É assim, sempre tem, tem uma tem as doenças epidemiológicas, quer dizer, aquela que é uma epidemia. Quando fala epidemia, não necessariamente é doença bacteriana ou viral, pode ser doenças fisiológicas, que nós chamamos de doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças fisiológicas, né? Que é o diabetes, diabetes tipo 2, as doenças cardiovasculares, até câncer, né? Então, faz um estudo nessa população e vê quais são as doenças que estão matando mais a população. E aí, nesse caso, são essas doenças, principalmente diabetes tipo 2 e as doenças cardiovasculares. Né? E É também, e quando entra diabetes tipo 2, entra outras coisas, resistência insulínica, entra também pré-diabetes, síndrome metabólica, né? Então, relacionada à glicemia sanguínea, né? O controle da glicemia. é importante ressaltar para o pessoal, né, Olivia, que assim, até os anos 90, a maioria da causa das mortes do Brasil era por causa de relacionadas a doenças trazidas pela fome, pela falta de Uhum. nutrição, é, é, pelo acesso à rede de água e esgoto não tratada. Hoje, a maior causa das doenças é trazida pela alimentação irregular e pela obesidade, não é isso? Sim, pela obesidade. Ah, é porque eu esqueci de falar da obesidade. Obesidade é uma das principais, sobrepeso, né? Já começa com sobrepeso. E eu estava falando desse guia alimentar, é porque nele fala como que se deve proceder na alimentação para evitar essas doenças. Já para diminuir essa quantidade de casos de obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, que vem matando a população. Certo. E, Olivia, o açúcar, a gente conhece o açúcar como sendo um produto da cana. Esse é o mesmo açúcar que é encontrado em todos os tipos de alimentos? Não, na verdade tem, por exemplo, tem um tipo de açúcar, açúcar invertido. Açúcar invertido é aquele, por exemplo, a gente sempre conhece o açúcar que está ali, como ali, né? Um pozinho, está cristalizado, mas tem um tipo de açúcar que ele não é cristal, ele é líquido. Então ele fica ali, por exemplo, do refrigerante. O açúcar do refrigerante é um açúcar invertido. Então, quando ele é consumido, então, assim, você nem sente que existe o açúcar ali, né? Assim, você sabe que tem doce, mas você não vê a presença do açúcar, né? Então, tem o refinado, né? Tem o açúcar refinado. Então, tem tipos de açúcar. Desses, o piores talvez seja o refinado, que é mais concentrado, ou estou enganado? Não, na verdade, o que acontece é que o açúcar, ele é digerido muito rápido e absorvido muito rápido, qualquer tipo de açúcar. Então, como ele é absorvido de forma muito rápida, ele vai dar picos de insulina, porque a gente precisa da insulina para colocar a glicose dentro das células. Então, com o passar do tempo, se usar muito esse tipo de... Não é só esse açúcar, né? Tem outros tipos de açúcar. Por exemplo, o amido. O amido, por exemplo, o amido do trigo. Farinha de trigo, por exemplo, né? A farinha de trigo, ela é o carboidrato. É um tipo de açúcar. Só que ele também é digerido muito rápido, absorvido muito rápido. Então, tudo que é absorvido muito rápido e dá picos muito altos de insulina, com o passar do tempo, vai danificando a homeostase. A gente fala homeostase é o equilíbrio
dessas reações que acontecem de equilíbrio de glicose no sangue e produção de insulina. Então, o pâncreas, ele pode cansar, a célula pode parar de produzir receptores para a própria insulina. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Tá muito rápido. O pessoal aqui é fera. Eu, por exemplo, já tive momentos assim, falta de conhecimento, né? Vamos dizer que é por falta de educação, porque nós somos professores, acompanhamos tudo, é falta de correr atrás desses momentos assim, de fazer dietas com relacionada a diabetes. Não, vou ter uma vida mais saudável, vou comer mais frutas, mas já teve dia de eu comer uma melancia inteira, acreditando que estava diminuindo o índice de açúcar no sangue. O açúcar é encontrado em frutas também, em todo alimentos, tudo que é lugar. Todas as plantas, né? Todas as plantas têm amido. O amido, na verdade, ele é o carboidrato de reserva vegetal. Só que nós consumimos para gerar energia nas nossas células, porque o amido, ele é quebrado em moléculas de glicose, indo para o sangue, do sangue leva para todas as células. Então, todos os vegetais vão ter. E a frutose é um tipo também de açúcar, né, de carboidrato. Só que ela tem uma via diferente, porque geralmente ela vai para onde? Para o fígado e para o músculo, porque ela vai virar glicogênio, que é uma reserva energética. Sabe? Entendi. Agora, o amido, ele vai ser quebrado em glicose. Que por isso que o pessoal fala, você vai virar açúcar. Na verdade, tudo é açúcar, tudo é carboidrato. Só que é um carboidrato maior, que é o amido, quebrado em moléculas menores, que é a glicose. E esse amido é mais consumido pela gente em pães, massas, é isso? Na verdade, o amido, aí é que tá. O amido, ele vai estar, por exemplo, você pode comer uma batata doce, uma mandioca, arroz, feijão, tem amido. Só que é um amido que ele pode ser, dependendo do alimento, e você acrescentando proteína, você diminui até a glicemia, quer dizer, a absorção desse carboidrato vai ser menor. Agora, quando você come um pedaço de pão, macarrão, que são, além de ter a farinha de trigo, que ela é refinada, quer dizer, só tem o amido ali, ainda pode ser produtos industrializados, aditivos químicos nesses alimentos. Então, não é somente o amido. Por isso que hoje, nesse guia alimentar, né, para a população brasileira, fala para comer comida de verdade. Vocês devem ver muito isso na internet, parecendo assim, que é uma linguagem da internet. Não é. Isso aí é uma do guia alimentar para falar que o brasileiro tem que comer comida de verdade, parar de comer industrializado. Quer dizer, sabe o macarrão, você falou outra coisa aí, o pão, o biscoito, né, as quitandas, ou então, vamos supor, os industrializados mesmo, né, que, por exemplo, sabe um alimento que é horrível para a saúde, mas dão para criança, dão para idosos, já tem hospital que dá isso, é gelatina. Quando você vê a gelatina, ela é um produto extremamente químico, com vários aditivos químicos. Tem amido, tem açúcar e tem aditivos químicos. Então, isso que é o que faz mal para a saúde. Né? Então, e todo mundo tem que comer, e aí eu quero te falar, todo mundo tem que comer carboidrato, só que você tem que saber como comer esse carboidrato e qual tipo de carboidrato, tá? Não é demonizar o carboidrato, né? Porque tem muita gente que para de comer carboidrato, que engorda, que faz mal. Não, é os tipos de carboidratos. E é igual você falou, tem que comer com moderação. A gente já viu, eu estava pesquisando para essa aula aqui, vi alguns atores de Hollywood que pararam de consumir açúcar. Você chegou a esse ponto de parar de consumir açúcar? Ou isso é uma fantasia? Esse açúcar refinado, esse açúcar que você colocou, de adoçar, sim, eu parei de consumir. Eu não consumo esse tipo de açúcar. Então, eu só consumo se for para adoçar alguma coisa com fruta. Entendi. Por quê? Porque esse açúcar, que é cristalizado, refinado, ele aumenta ainda mais a quantidade de carboidrato do alimento. Então, eu prefiro comer um alimento que é da natureza, que não foi mexido, que ele é mini processado, ou não foi processado em natura, do que algo que foi processado, ou mexido, ou com interferência química. Entende? Mas, Olivia, no nosso estilo de vida aí é uma luta todo dia, né? Não? Sim, mas por quê? Porque
Infelizmente, o açúcar, eu vou comparar com uma droga, mas ele não é bem uma droga. Mas se for usado todos os dias, a pessoa ela acostuma, o corpo, o cérebro acostuma com aquele prazer. E tem uma outra questão, que é assim, dá para criança, né? A gente dá para criança, a gente o açúcar, ele é considerado um alimento afetivo, porque alguém já te deu você estava triste, alguém vai lá e dá um docinho, entende? Então, às vezes a pessoa está frustrada, está nervosa, vai comer um docinho. Então, assim, é uma coisa permitida. Hoje é permitido. As histórias infantis, João e Maria, docinhos, sempre envolvendo castelos de doce, castelos de açúcar. Sim. João, parece que João levantou a mão, hein, João? Pode falar. Pode falar. É só para pegar uma ênfase no que ela falou sobre o vício no açúcar. É que essas pessoas viciadas em Coca-Cola, pode ser também. Sim, com certeza. Com certeza. Assim, na verdade, ainda tem, a pessoa gosta daquele gosto e associa também com alguma coisa da vida dela, sabe? Porque, assim, eu acredito muito que a gente não está separado, a nossa mente do nosso corpo, o nosso corpo da nossa mente. Sabe? Você às vezes vai achar que eu estou viajando muito, mas eu acredito muito nisso, porque dependendo que a frustração que tá, a pessoa desconta tudo na comida. Sim. E ela vai geralmente no mais calórico e no mais adocicado, no doce, que vai dar prazer imediato. Exato. Verdade. Parece que mais alguém levantou a mão aí, eu não vi. Não? Podemos seguir? Então, como a Olivia está falando aqui, o açúcar é encontrado naturalmente em alimentos, é adicionado durante o processamento de preparação de alimentos, né? É muito utilizado, viu, pessoal? Talvez esse seja o maior problema, né, Olivia? Ele é muito industrializado pela indústria alimentícia, inclusive, como é de prazer imediato, como a Olivia falou, ele é muito consumido, né? Sim. Mesmo sabendo de todos esses problemas, nós temos aí tanto escolas públicas quanto escolas privadas, nós temos verdadeiras armadilhas, tanto para professores, em salas de professores durante o intervalo, quanto nas cantinas das escolas, não é isso, Olivia? Justamente. Não, e tem várias outras coisas também, né, associadas ao carboidrato. Né? Que você falou isso, eu lembro assim, das frituras também, né? Então, a pessoa come um carboidrato, que vai gerar uma grande quantidade de energia, e aí ela vai lá e frita. Não sei se vocês sabem da relação, mas... Ainda come carboidrato e frita ainda. Porque olha só, um grama de carboidrato equivale 4 calorias. Um grama de gordura vale 9 calorias. Entendeu? Então, se você pega uma coisa que tem energia, te gera energia, aí você coloca em mais outra que dá mais energia ainda. E aí a pessoa não faz atividade física. Aí o que vai acontecer? Ela aumenta a reserva energética dela, a gordura. E para perder 9 calorias, você tem que pedalar uns 2 quilômetros aí, né? No mínimo. Ei, mundo injusto, mundo é cruel. E tem uma outra coisa, que muita gente também não fala, que é a caloria do álcool. O álcool também tem caloria. 1 grama de álcool equivale a 7 calorias. Olha isso. É mais que o carboidrato. É mais que o carboidrato. É mais que o carboidrato. É verdade, mais que o carboidrato. E qualquer tipo de álcool, na cerveja, no vinho, todo qualquer álcool. Tipo, o destilado também é assim? Agora, qual que é o grande problema? Por exemplo, o álcool ele é tóxico. É isso que eu queria até falar, por exemplo, a INARC, que é essa polêmica, depois eu vou falar, né, do aspartame, mas essa polêmica do aspartame vem dessa INARC, IARC, que eu quero falar dela, que é um instituto que faz a pesquisa se os produtos são cancerígenos. E ela classifica o álcool como cancerígeno. Também. É cancerígeno, ele é da parte que a gente chama tipo 1, é o tipo 1. Ela está junto com radiação solar. Caraca, velho. Não é loucura, e a indústria de bebida omite isso aí completamente, hein? Justamente. E aí, eu quero falar também, antes de você falando do carboidrato, do açúcar, a cerveja
totalmente liberado, né? O álcool é liberado. Aí você fala a cerveja, que é o álcool, que é cancerígeno, junto com o carboidrato, porque a cerveja, ela é fermentada, né? Então tem carboidrato, que é açúcar. Complicado, hein? Nesse contexto aí, eu peguei dados aí da Organização Mundial de Saúde, Olivia, vocês devem saber muito bem, os brasileiros estão consumindo 50% mais de açúcar do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Existe uma grande preocupação no Brasil, porque ele está entre os maiores consumidores de açúcar do mundo, não é isso? Sim. Mas é aquela questão, né? Por exemplo, é uma coisa também que a gente não pode deixar de falar, que o carboidrato, se você pega a nossa cultura é comer mais carboidrato do que proteína. Né? Você vê os lanches, assim, geralmente é pão com manteiga, né? Biscoito, bolo, então é cultural. Então a nossa cultura é comer mais carboidrato do que proteína. Então, isso também está atrelado ao açúcar refinado, ao açúcar que é de adoçar. É tudo. Então, assim, você acha que com uma questão de amenização, para quem quiser colocar num texto aí, talvez uma tentativa de mudança, um pouco a mudança cultural, né? Porque passa pela cultura também, essa questão de idolatração, além de toda a pressão da indústria de comida, que explora a nossa cultura, a globalização, que traz cultura de outros povos. Hoje, por exemplo, eu acho que nós lutamos aí 1 ano, quase 2 anos contra a pandemia em casa, mas nunca se consumiu tanto carboidrato nos fast foods, né, entregados pelos iFoods, do que antes, não é isso, Oliver? Virou uma questão de cultura pós-pandemia também, talvez eu acredite que tenha acontecido algo assim. Também, mas é porque você não pode deixar de lembrar que a comida é uma lembrança afetiva. Então, até para a pessoa que está muito ansiosa, está frustrada, está nervosa, quer um prazer rápido, ela vai procurar o carboidrato, uma comida calórica. Né? Então, não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil de mudar toda uma população. A Renata quer falar. Sim, Renata. Boa noite, Renata. a todos. Boa noite. Boa noite. Então, né, ela comentou aí, a professora comentou sobre a questão do cérebro, né, tá ligado ao corpo, né. Uhum. E eu consegui recentemente tirar o açúcar do café, né? Uhum. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nossa mente primeiro. Eu sempre falo, né? Não deixar a mente dominar a gente. Mas é real. E eu consegui, né? Claro que é um caminho assim que acho que é do dia a dia mesmo, aos poucos, mas graças a Deus do café, né? E assim, a alimentação saudável tem muitas vezes a gente fala, nossa, mas não vou comer o quê? Nada. Mas é bem ampla, né? Muito ampla. E as pessoas acham que é porque só focam naquela coisa que elas gostam de comer e não vê que tem outras coisas que também são gostosas que ela pode colocar na alimentação. É verdade. Uma coisa que eu falo é um estilo de vida saudável, né? Então você tem que mudar tudo. E comida tem que ter tempero. Não é aquele peito de frango sem tempero, sabe? O pessoal olha lá, nossa, que trem ruim. Não, sabendo cozinhar, tudo fica gostoso. Então, até foi comentado sobre o lanche, né? Eu levo sempre para o colégio pão integral com peito de frango desfiado. Você sustenta bastante, porque, nossa, a gente fosse... E assim, é prático, porque você fazendo durante a semana, assim, final de semana, você já deixa pronto para a semana inteira. Justamente. Mas é isso, é planejamento. E, Renata, você tirou o açúcar, mas não trocou pelo espartame, não, né? Eu até pouco tempo, até antes da pesquisa, eu estava todo orgulhoso. Eu não uso açúcar no café.
E tá vencendo de Não, aspartame. não, Rocha, não troquei. Eu tomo ele puro mesmo, até porque eu não gosto de café com adoçante. Às vezes eu tomava, eu Entendi. tinha o hábito de tomar com leite. Eu tomo ele amargo mesmo. O que que eu faço? A princípio, eu coloco assim, né, uma quantidade razoável e não tomo ele muito quente também e vou tomando aos poucos. E eu consegui mesmo. Não, mas é isso aí, Renata. Muito bem. Esse consumo exagerado de açúcar aí, ele leva também, é um dos principais problemas que a gente tem desde a infância, né? Eu só citei os problemas bem superficiais, você sabe mais aprofundar aí. Nós já tivemos uma aula aqui recentemente sobre problemas bucais, né? Então, além da cárie, da quantidade de doença que acaba entrando pela boca ali, que é a porta de entrada, nariz e boca para todo tipo de doença, a obesidade, né, não, Olivia? Então, eu acho que nós temos uma cultura de, de obesidade, né? Minha mãe é uma senhorinha de 80 anos de idade, e você quer ver, se deixar minha mãe deprimida, é falar assim, a senhora tá magrinha. Rapaz, ela quase se enterra, fala, nossa, meu Deus do céu, eu queria estar gorda. Doente, né? Acho que tá doente. Sempre associa essa questão de magreza à doença, não é isso? É uma questão cultural É, também nisso aí? com É, certeza. E eu queria até falar da fofoca do aspartame, acho que cabe, sabe? sim, Porque surgiu essa questão do aspartame, que todo mundo, não sei, todo mundo aqui deve estar sabendo que aspartame é um adoçante muito utilizado. E aí surgiu nas mídias falando que o aspartame dá câncer, né? Ah, você colocou lá, né? eu Ah, não, coloquei só a manchete aqui, só para tô citar o pulando, né? pessoal, pode ir. Estou pulando aqui, pode ir Não, falando. eu que tô pulando, não. Não, E não, aí, eu pus a manchete aqui em algum lugar, eu acho. mas eu quero falar Ah, dos bastidores, porque que acontece? Tem a IARC é uma agência internacional de pesquisa em câncer. Ela é internacional, né? E é ela que dá o suporte para a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Então, ela vai lá, faz a pesquisa e classifica aquele produto, aquela substância em cancerígeno ou não. E aí, o que que acontece? Sempre ela faz monografias, ela faz estudos e ela classifica e faz uma monografia. E agora, e ela tem 133 monografias, que é muito pouco, mas agora em 2019, ela resolveu fazer uma revisão sobre o aspartame. E aí, é uma comissão fechada, tem até uma pesquisadora brasileira nessa IARC, e aí eles fizeram essa pesquisa e alguma coisa vazou, e é assim, é confidencial, porque essa monografia ela vai sair dia 14 de julho, entende? Ela saiu, né, dia 14 de julho. E aí, só que aí eles ficaram segurando isso aí, e aí só que saiu na mídia e falou que o aspartame é cancerígeno. Só que o que acontece? Ele foi classificado não como cancerígeno, mas possivelmente com probabilidade de ser cancerígeno. Ele não falou que é cancerígeno, sabe? A questão é que entendi. virou esse bafafá na mídia, só que a mesma coisa, continua sendo a mesma coisa, o aspartame. O problema é que as pessoas, como a gente está falando do açúcar, e tem a ver com esse aspartame, é que tem as evidências epidemiológicas que eu te falei, do que está tendo mais epidemia, é do que? Da obesidade, do diabetes tipo 2, do pré-diabetes, da resistência insulínica, do sobrepeso, da síndrome metabólica, que geralmente as pessoas que possuem esses problemas usam aspartame. Aí não quer dizer que as pessoas que têm isso aqui, que usam aspartame, vai dar câncer. Não, geralmente quem tem obesidade, olha, eu vou falar para você, é muito terrível falar isso, mas obesidade, diabetes, sobrepeso, resistência insulínica, síndrome metabólica, são comprovados cientificamente que dá câncer, se a pessoa não se cuidar. Com certeza. Entende? Então, né, não é o efeito do aspartame nessas pessoas. Então, o que acontece? Pode falar, quando é falar do aspartame, se falar na redação, não tem como você falar que o aspartame vai dar câncer, sabe? Mas quem utiliza o aspartame, geralmente, são pessoas que precisam diminuir o açúcar.
entende? E aí os aspartame. E aí tem outras coisas que outras pesquisas, no caso, seria atuação na papila gustativa, porque ele estimula mais, porque ele é muito forte, e a pessoa pode ficar um pouco ainda viciada no açúcar, né? Nos Estados Unidos tem Coca-Cola lá não tem aspartame, porque tem outras pesquisas falando que não é que vai dar câncer, mas pode dar algum problema neurológico, mas tudo isso, gente, tem que usar muito, entende? Tem que usar muito, em grande quantidade. Em grande quantidade, diariamente, por muito tempo, né? O Igor levantou a mão, e mais duas pessoas aí, pode falar, Igor. Eu queria só tirar uma dúvida, e já me desculpando a ignorância, mas o apastame é uma substância? O aspartame, ele é um aminoácido. O aspartame é um aminoácido que ele é utilizado como adoçante. Ah, sim, muito obrigado. O adoçante vendido no supermercado, não é isso, Luiz? A maioria deles. Isso, e outra coisa, alimentos industrializados geralmente têm aspartame. A Emily também. Mais outras pessoas aí que levantaram a mão, passou, não vi, pode falar? Alguém? Boa noite, gente. Então, como a Olivia falou sobre a dieta mais saudável, né? Eu queria saber como que a gente consegue, como é construída essa dieta mais saudável, né? Porque é muito simplista a gente pensar que não, é só trocar a fruta, diminuir isso, diminuir aquilo, mas não é todo alimento que a gente consegue encontrar, que a gente consegue consumir. E, assim, no meu ver, eu acho que não é fácil construir uma dieta zero açúcar, entendeu? E ainda mais com a gente que não tem, sabe, uma condição melhor para poder ter acesso a esse tipo de alimento, sendo que os industrializados são mais acessíveis para a gente. Aí eu tenho essa dúvida, como que a gente constrói uma dieta mais saudável, mais balanceada, com o acesso que a gente tem no mercado? Mas aí é que eu quero te falar. Por que você acha que é caro? É caro comer ovo? É caro comer frango? É caro comer frutas da estação? Tem que ser da estação, que são as mais baratas. É caro comer alface? Rúcula? Isso é caro? Mas, assim, a minha dúvida é que se é só a gente consumir em maior quantidade esse tipo de produto in natura, ou a gente mudar o cardápio inteiro, assim, zero industrializado, zero... Isso mesmo, é isso. A questão é assim, o que é uma vida saudável? O que o Guia Alimentar para a População Brasileira fala? Tirar todos os processados, todos os embutidos. Embutidos que eu falo salsicha, linguiça, sabe? Produtos industrializados são aqueles que, quando você pega o rótulo, você não sabe nem o que está escrito lá, porque tem muitos aditivos químicos, tem corante. Tem um corante que ele tá, sabe, naqueles Doritos, sabe aqueles salgadinhos, que é muito utilizado, até umas torradinhas, assim, caramelo 4. Caramelo 4 é comprovado cancerígeno. Só que aí, se você consumir só isso, pode alterar, pode produzir radicais livres no seu corpo? Pode. Então, o que se faz? É comer coisas mais in natura, menos processadas. Entende? E então, pode falar. Então, como proposta para o texto do pessoal aí, talvez seja popularizar, porque você está trazendo para mim, é novo, mesmo minhas pesquisas não apareceu esse guia de alimentação do Brasil. Mas talvez seja um processo de popularizar mais esse guia de alimentação, talvez isso chegar mais às escolas, alguma coisa assim, aos meios de comunicação. Porque quem usa mais esse guia alimentar é quem é profissional da saúde, nutricionista, sabe da existência, né, desse guia. Mas esse guia, ele está liberado para qualquer um acessar no Google. Entende? Popularizar isso, então o primeiro passo, assim, só estabelecendo um escalonamento. Popularizar talvez mais esse guia, criar políticas públicas talvez em cima desse guia, como, por exemplo,
já é feito mais ou menos isso, né? Mas a gente sabe que no Brasil os lanches escolares, sobretudo nas escolas públicas, vêm de acordo com o preço, né? Tem que mesclar lanche muitas vezes é a única fonte de alimento das crianças naquele dia a dia. Ter um cardápio preparado assim, por nutricionistas, eu acho que Na isso é verdade, indicado, mas não é o que acontece na maioria das escolas do Brasil. isso mesmo. E Isso. uma proposta de até transformação cultural, que vai afetar uma grande parte do capitalismo aí, porque o capitalismo quer falar para você, compre, consuma, isso é legal, isso é gostoso, como é que você viveu a vida inteira sem esse produto, e mostrando sempre propagandas descoladas, talvez seja isso, né? E tem outra questão, que na década de 90, 80, principalmente década de 90, surgiram os industrializados. Então, um nutricionista passava muita coisa diet, light, entende? Hoje, embutido, peito de peru hoje não é passado para ninguém, sabe assim? Dependendo da linha do nutricionista, mas se ele realmente for um nutricionista que leva em consideração o guia alimentar, ele não vai passar embutido, entende? Então, Emily, é assim, você tem que pensar em consumir mais proteína in natura, carboidratos de qualidade, são os carboidratos que são encontrados na natureza, frutas, legumes, raízes, tubérculos, entende? Essas coisas. E se você pensar, se você comparar uma compra com esses produtos, né, folhagens também, né, esses produtos com os industrializados, você vai ver que você vai economizar mais financeiramente, principalmente se você organizar o seu cardápio, né, saber o que você vai comer. É uma questão de conhecimento e uma questão cultural mesmo, né, Olivia? Fazer com que esse conhecimento e até mudar a nossa própria cultura, porque nossa cultura alimentar ainda é daquela que a gente tinha uma expectativa de vida de 39, 40 anos, muitos produtos, né? Que você vê aí. Minha avó viveu 90 anos comendo gordura, comendo fritura, vivendo, fumando, bebendo. Sua avó é uma exceção, completamente. É a única da família, porque o resto já foi embora tudo. Então, desmistificar esse negócio que a vida... e talvez até a vida mais antiga também, as pessoas que atingiram a longevidade, talvez seja por ter ficado muito mais tempo fora desse processo de consumir produtos industrializados, né? Que são tanto corantes para ressaltar cheiro, para ressaltar gosto, tudo artificialmente. Não, e o tanto de alergias, né? Alergias. Me parece que tinha mais alguém com a mão levantada aí, eu me perdi aqui. Não? Então, aí, como a Olivia falou aí, quase metade do açúcar consumido pelo brasileiro, ele vem de refrigerantes e açúcar artificiais, né? Vem da Ambev, né, gente? Você vê que propaganda de refrigerante, né, é uma questão que te colocam, né? Como a Olivia falou aí, nós temos aí um produto, nós temos as frutas, né? E as frutas do Cerrado, as frutas típicas também, que goiano não conhece fruta do Cerrado, não é isso, Olivia? É uma questão de uma outra aula que nós já tivemos, da questão soberania alimentar. Hoje você sai daqui, pega um avião, a hora que você chegar na China com fome, você vai criticar a comida chinesa, mas eles comem inseto, por exemplo, grande fonte de proteína. E você não vai comer inseto, vai correr para o McDonald's chinês. E vai comer, né? Então, é uma questão alimentar. Então, é tentar fugir dessas armadilhas do mercado, né? Porque tá aí, ó, refrigerante é 42,6% do consumo de açúcar no Brasil. Bolacha e biscoito. É verdade que eu já vi você num vídeo falar que essas bolachas recheadas são verdadeiros venenos? É uma das coisas... eu vou falando aqui, né, não sei se estou contribuindo, mas uma coisa importante que eu penso é assim, falando para a Emily, principalmente, que ela questionou essa questão de como fazer uma dieta, né? É assim, é como se você olhasse para o alimento
e quando você olha para aquele alimento, ele vai nutrir o seu corpo. Por exemplo, refrigerante. Refrigerante, ele não tem nenhuma nutrição. Nada. Se você olhar no rótulo, não tem nada para nutrir o seu corpo. Você olha uma bolacha recheada, ele vai ter amido, ele tem açúcar. Ele vai dar energia para você, mas ele pode ter também vitaminas acrescentadas, ele tem bioaditivos, sabe? Tem corante, então isso vai realmente nutrir o seu corpo. Então, se você olhar aí, todos esses alimentos que são muito consumidos, eles não trazem nutrição para o seu corpo. É porque a gente tem que pensar que nós somos células, e as células precisam ser nutridas, porque olha, nós temos as proteínas, que são receptores da membrana plasmática, que ela é composta de fosfolipídios, nós temos as organelas, que são proteínas, as proteínas que são produzidas, né? Então, nossa célula precisa de todos os macronutrientes. Então, se você não consome os macronutrientes, como que vai compor as suas células, os seus tecidos? Como que você vai ter uma pele boa, um cabelo bom, órgãos funcionando, se você não nutre realmente esses órgãos? Uma coisa que é muito utilizada e muito falada hoje na nutrição são os antioxidantes, sabe? Então, os antioxidantes, eles que reagem contra os radicais livres, que são os causadores, que a gente produz toda hora, radicais livres. É o causador do câncer, do envelhecimento, é o que realmente faz a gente, as nossas células morrerem. Então, se a gente não consome, por exemplo, não consome antioxidantes, que está na fruta, né, que está realmente no alimento, lá no beta-caroteno da cenoura, na beterraba, se a gente não consome essas coisas, como que a gente vai combater os danos que são causados nas nossas células? Porque tem danos, gente, que vem da poluição do ar. O ar que você respira pode te dar um câncer, sabe? Pode dar um problema. Tudo pode dar câncer, sabe? Que até respirar pode dar câncer. Tudo, mas tudo tem que ver dentro do seu corpo. Nossa, hein? Ninguém nasceu para ser eterno, mas você tem que lutar para ficar um pouquinho mais aqui, né? Quanto mais tempo aqui, melhor. Negócio que a gente inventa demais, a gente quer inventar coisa demais, sabe? Com certeza. E como o item está aí, o chocolate, por exemplo, nós criamos até uma data que não tem nada a ver, né? O cristianismo, a Páscoa, a ressurreição de Cristo, uma data religiosa, foi completamente desassociada, e na Páscoa as pessoas cristãs não vão para a igreja, trocam ovos de chocolate caríssimos, ou algumas ainda fazem em casa como uma forma de renda extra, carregadas de açúcares, né? Então, a gente tem todo um processo dessa questão cultural aí mesmo, como nós colocamos. Né, e assim, o cacau mesmo, ele é um ótimo antioxidante, só que você vai lá e coloca o açúcar, ferra. E ele puro, né? Bom que você falou, eu estive viajando para a Bahia esses dias, e eu vi ao longo da estrada, parei numa loja de cacau puro e comprei um chocolate puro, sem açúcar. Cara, é a mesma coisa você comer jiló, né? É a mesma coisa de comer jiló prensado, amargo total. Então... mas sabe que o grande problema também da população é que ela tá associada às papilas gustativas, a pessoa só consome doce. Então, o cérebro, ele só está acostumado a se perceber o que é doce. Aí quando consome álcool, por exemplo, um amargo, um azedo, ela acha ruim. Mas se você começar a introduzir coisas mais azedas, você muda o seu paladar. Já ouvi falar do paladar infantil, né? Paladar infantil é aquele que só acessa um tipo específico de paladar, porque ela tem que, na verdade, experimentar outros alimentos, o amargo, o doce, para ir mudando o cérebro, sabe? Tem uma técnica que a gente... pode falar, pode terminar. Tem uma técnica que a gente fala muito, assim, para as pessoas que querem parar de comer doce, é consumir algo azedo antes, por exemplo, de você almoçar. Tomar um suco de limão sem açúcar. Né? O próprio shot jejum, ele ajuda também nessa questão da mudança de paladar. É você acrescentar tipos diferentes, estímulos diferentes para o seu cérebro. Entendi. E como era antigamente, né, Olívia? Antigamente as famílias diziam que talvez por uma dificuldade alimentar muito grande, talvez pelo excesso de fome no Brasil, pela baixa renda,
Antigamente as famílias, eu pelo menos sou da minha família, que meu pai me forçava literalmente. Não estou dizendo que a gente tem que forçar as crianças nesse sentido, mas o meu, se eu falasse que não gostava de um alimento, aí que ele fazia, me obrigava a comer, né? Então, hoje, talvez os jovens que estejam assistindo aqui já nascem dizendo que odeiam jiló. Eu não gosto de jiló, eu não gosto de pequi, eu não gosto de quiabo, eu não gosto de nada que me remeta a um padrão fora desse padrão globalizado, que são os produtos que são ressaltados artificialmente como odores e sabores, como a gente está vendo na foto ao lado aí, né? Uhum. Não é verdade? É verdade. Então, pessoal, e o consumo, nós já começamos a falar aqui, o consumo do açúcar ele pode causar graves problemas à saúde, né? Nós já falamos aqui de obesidade, já falamos, por exemplo, se você chega para fazer uma consulta em qualquer hospital, uma consulta oftalmológica, ao você preencher a ficha para começar a consulta, você mesmo já tem uma pergunta para marcar sim ou não. É diabetes? É diabético? Na maioria dos hospitais, numa pré-consulta, já tem essa questão, né? Então, nós temos aí o consumo excessivo de açúcar, talvez, como a Olivia falou aí no começo da aula, seja um problema maior hoje do que era no passado remoto no Brasil, não tão remoto assim dos anos 90 para cá, que era a fome, né? Então, a mudança no padrão de vida, a mudança na forma de consumir, a mudança cultural. E a Olivia já falou aqui algum deles, né? O consumo excessivo de açúcar causa envelhecimento precoce na pele. E por falar nisso, recentemente eu vi nas redes sociais, foi seu aniversário, pessoal, a Olivia completou recentemente 73 anos de idade. Ai, meu Deus. Não chega a isso. É mesmo? Não é isso, não é isso. Meu aniversário é em Olivia, setembro. Aniversário é em é em setembro. setembro, né? Eu faço 70 daqui muitos anos ainda. Felizmente. Mas eu, pessoal, depois que eu estou seguindo a Olivia, eu tenho 87 anos de idade com carinha aí de 92. Ah, Mas... Então, o consumo de açúcar é uma das principais coisas que você tem que entender, que você pode colocar no seu texto, né? Os desastres do consumo de açúcar. a questão é que você tem que lembrar. Pode falar. Pode. A questão é que você tem que lembrar que o excesso de açúcar, ele vai produzir mais radicais livres. E os radicais livres, eles danificam o DNA da célula. Então, com isso, ele vai causar o envelhecimento da célula. Então, as organelas não vão funcionar, não vai ter a síntese proteica, porque você sabe que o DNA é o código para que tenha a síntese proteica. Então, se você danifica o DNA, pode aparecer mutações. Essas mutações podem ou não ser, elas podem ser neutras, ou podem ser realmente causar algum problema para aquela célula, né, que é o câncer. Então, tudo está relacionado com os radicais livres e a alteração do DNA. Então, o envelhecimento da célula é a mesma coisa, né? Radical livre, que leva isso aí também. Então, aumento de peso corporal, promover a estratorose hepática, ou seja, gordura no fígado, né? Isso é uma coisa muito comum que a maioria dos brasileiros nem sabem que possuem. E você tem que já fazer viu exame específico. Sabe, tem um prato que é fígado de ganso. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Tem um nome, eu esqueci o nome. Acho que é um prato francês, que eles pegam o pato e dão glicose para ele, glicose de milho. Aí, deu glicose de milho pro pato, aí o fígado dele fica grandão. Sabe, aí, lógico, vai matar o pato e tal, mas aí, quando a pessoa vai fazer o prato, o fígado está enorme. Então, isso acontece com a gente também. Quando a gente come muito carboidrato, ele aumenta a gordura do fígado.
porque aí seria algo tóxico, né? É o corpo tentando impedir aquela substância tóxica que está sendo produzida ali no fígado, e o fígado tentando combater. Entendi. Aumentar o risco de doenças cardiovasculares, isso aí é normal, né? Normal que eu diga assim, é o que está acontecendo no Brasil, sobretudo, atingindo até a população feminina, que antes não tinha grandes indicativos de mortes por causas cardiovasculares, e hoje está levando uma vida muito corrida, com a presença da mulher no mercado de trabalho, mais estresse que a mulher sofre, Nossa. mais o cotidiano, mais uso de fast food no dia a dia, né? Então, é algo que ameaça. Antes, até 2 décadas atrás, era uma causa de morte quase que exclusivamente masculina. Hoje já está índices femininos alarmantes. A Sociedade Brasileira de Cardiologia já está se preocupando muito com isso aí. E o diabetes, né, que a gente está falando sempre nele. Sobre o risco da doença cardiovascular, tem muito a ver com a gordura abdominal. A gordura abdominal, por isso que falam que tem não pode ter muita gordura dentro das vísceras, né? Visceral. Porque ela comprime, ela aperta. O tecido adiposo, ele fica maior, ele aperta os órgãos, ele aperta principalmente a artéria aorta, que desce aqui no abdômen e vai para as pernas. E aí, quando ela aperta, a gordura aperta, aumenta a pressão arterial. E aí que entra o risco cardíaco. Então, por isso que a gordura abdominal, tem que reduzir a barriga. Não é só estético, sabe? E outra coisa, o estresse também da barriga, né? O cortisol alto, ele também, por isso que a barriga é a última a ser perdida. A primeira a ser ganhada. Emily levantou a mão. Sobre essa questão de apertar a artéria. Então, aqueles sintomas de problemas cardíacos, que é inchaço nas pernas, roxidão, é daí? É daí, é a má circulação, né? Então, quando começa a apertar a artéria aorta, você sabe que a artéria aorta leva o sangue arterial para todo o corpo, mas qual que é a ligação dela? É a ligação da artéria aorta com a artéria femoral. Então, ela vai descer para as pernas, e aí no retorno também atrapalha, porque o retorno vem através das veias para o coração. Então, aí se a pessoa for sedentária, aí atrapalha tudo, porque não circula o sangue direito. É complicado, né? Tinha de ter jeito a gente trocar isso aí por aquelas mangueirinhas de combustível que não pressiona, né? Aí a gente poderia crescer à vontade. Mas então, aumentar o risco de doenças psiquiátricas, como nós já colocamos aí, pode promover diversas doenças da boca com as cáries, nós já falamos, tivemos uma aula com um dentista aqui, né? E vamos caminhar já, que a Olívia também tem outros compromissos aí, né? Para a reta final. Muitas dúvidas, por exemplo, com açúcar mascavo. Ele também, apesar de ser natural, ele traz problemas à saúde? Ele é indicado para pessoas diabéticas? Como é que é essa questão do açúcar mascavo, Olívia? Olha, eu vou falar, pode ser uma opinião radical, mas eu, particularmente, eu prefiro não adoçar com nada, sabe? O açúcar mascavo, tudo bem, ele realmente é como se fosse assim, ele foi menos processado, mas ele é açúcar. Então, dependendo de como está sendo usado, a quantidade que é usado, é a mesma coisa. E outra coisa, assim, a pessoa, quando ela é viciada no doce, eu falo viciada entre aspas, né? Quando ela tem, assim, ela não vive sem o doce, o açúcar mascavo, ele atua da mesma forma que o açúcar cristal. Sabe? Entendi. Então traz os mesmos problemas, né, quando consumido. Aí, para quem procura uma proposta de intervenção, conclusão, proposta de intervenção para o seu texto, você pode indicar o que a Olívia sempre vem falando desde o começo da aula aqui, né, que é o incentivo à alimentação saudável. Esse incentivo pode passar por políticas públicas, pode passar por escola, talvez aí nesse novo ensino médio que ninguém sabe se vai ou não continuar, seria muito mais saudável você colocar
matérias de alimentação saudável ali do que nada contra, mas ficar ensinando empreendedorismo para criança que não tem uma condição de renda para empreender. Né? Uhum. Talvez, então, seria uma adequação aí, implementar isso nas escolas, começando pelas cantinas, começando pelos lanches, palestras com pais, porque quando a escola implementa isso, alimentação saudável na cantina, os filhos começam a reclamar e os pais enchem a lancheira deles de bolacha recheada, de refrigerante, de bolo, de torta, de salgado. É isso. Então, a incentivo à alimentação saudável tem que ser prioridade para você que quer apontar uma intervenção para diminuir o consumo de açúcar. Né? Então, tá aí, ó. O Brasil aqui já tem metas para diminuir o consumo de açúcar. Não é só, nós estamos falando aqui de coisa que a gente pensa, né? Coisa que já tem de política pública, de governo. É lógico que vai depender do governo, vai depender da prefeitura, vai depender do político, né? Vai depender de várias pessoas e várias estruturas para que isso possa ser colocado em prática, mas políticas públicas já existem. Alimentação saudável em ambiente escolar, né? Acompanhamento de peso, estado nutricional, muita importância, né? Por exemplo, Olivia, nós temos aí as escolas, inclusive as escolas que a gente dá, a maioria delas até vão para os alunos de terceiro ano retirar a matéria educação física, né? Que o aluno de terceiro ano só tem que estudar, e Enem, estudar, sem atividade. hoje- Tipo assim, pega o seu doce, põe do lado da sua mesa, pega o seu livro e vai comer um doce e estudando, como se isso E fosse... sabendo que hoje a atividade física, ela também ajuda o cérebro, né? Para treinar a perna. Você fala aí, por exemplo, do treinar, né? Que gostar de treinar, fazer musculação. O treino de perna, por ser um músculo muito extenso, né? São vários músculos ali na perna, você tem que fazer um esforço grande. O seu cérebro, ele vai esforçar muito o cérebro. E com isso, melhora a condição, a memória, a concentração, toda a estrutura do cérebro. Então, a atividade física não está só na estética. Eu acho que é interessante falar isso, porque muitas da questão de estética, acho que obesidade é estética. Na obesidade, não ter obesidade, fazer atividade física, saber se alimentar, é saúde. E vai render mais o estudo. É isso que eu quero falar. Então, pessoal, aí depois vocês dão uma olhadinha aqui, tem algumas propostas de intervenção, né? Também tem acompanhado a questão do açúcar, que é o nosso objetivo aqui. Os maus hábitos, em geral, impactam o aumento de doenças, né? Além do açúcar, que são as doenças chamadas crônicas, são aquelas doenças não transmissíveis. O tabagismo, a falta de atividade física, que a Olivia está ressaltando aqui, o uso do álcool, que foi muito ressaltado aqui, né? Até o uso começa com o uso recreativo, né, Olivia? Muito comum na nossa sociedade. Eu acredito que eu sempre tive, meu círculo de amigos sempre foram amigos assim que bebiam e bebiam muito, e quando você anuncia assim, não parei de beber, existe pressão. Eu acredito que a Olivia sofre pressão muito num evento social que ela vai, a respeito para beber. Muitas vezes a gente está numa roda de amigos, eles estão pedindo cerveja, toma uma aí. Eu falo, não quero, obrigado, eu parei de beber. Na verdade... E falam assim, eu pago para você. Nossa, chegar nesse ponto? Não é chegar nesse ponto, não, bebe aí que eu pago. Eu falo, não, mas eu não estou bebendo, não é porque eu não que tenho dinheiro, é porque eu optei parar de beber, né? Então, eu acho que a Olivia deve sofrer
pressões isso, verdade, né? não. Na verdade, não, porque a Não. pessoa, ela sabe que eu não bebo. Na verdade, assim, eu não encho o saco da pessoa se ela tá bebendo, se ela tá, que ela tá comendo, ela tem a vida dela livre. Mas, assim, mas ela sabe que ela não vai fazer eu beber, não vai fazer eu comer uma coisa que eu não quero, entende? Então, as Entendi. pessoas não me incomodam. As pessoas que estão perto de mim, elas não me incomodam. Eu acho que eu fico com raiva. Nossa, a Olivia não bebe, que ódio. Eu queria não beber também. Modelo. É, então, as orientações foram passadas aqui, né, a respeito disso aí, de todo esse uso do açúcar e os malefícios que o açúcar traz. 10 dicas rápidas para diminuir o consumo do açúcar. A Olivia deve saber isso aí de cor, logicamente, e ela passou algumas aí, Olivia. Diminuir açúcar aos poucos, eu vejo você nos vídeos seus, né? Esse é um processo inicial, não é cortar de uma vez, é diminuir aos poucos. Uma coisa que eu gosto de falar se a pessoa come doce todo dia, que ela coma doce após uma refeição grande, por exemplo, um almoço, porque ela vai comer pouco. O que ela não pode fazer é comer um doce como lanche, como café da manhã, sabe? Porque aí ela tá detonando mesmo, a glicemia vai alta, né? Então ela vai envelhecendo, vai estragando o corpo dela. Atenção às bebidas que nós falamos aí, sim, pode falar. Não, pode falar, porque eu quero falar depois de 5 coisas que a pessoa tem que prestar atenção para ter uma vida saudável. Não, então, Tem princípios. coma mais fruta, modere o uso de adoçantes, nós já falamos aqui, controle o consumo de açúcar saudável, leia os rótulos de alimentos, isso é principal, né? Evite os alimentos processados e ultraprocessados, dê espaço para refeições feitas em casa, nós falamos isso, né? Já que coma frutas como sobremesa ao invés de doces, pense na sua forma de consumir e pense na sua forma de estar consumindo açúcar. O Brasil já possui bastante resistência ao aderir políticas públicas de consumo ao açúcar. Isso é levado pela forte impacto do capitalismo dessas indústrias alimentícias, né, que está sempre impondo isso aí. E uma das políticas públicas sugeridas, né, Olivia, que é bom o pessoal que quiser colocar na sua redação aí, existem propostas para sobretaxar produtos de açúcar, aumentar o preço, assim como se faz com bebidas, assim como se faz com cigarros, se fazer também com produto industrializado à base do açúcar. Aumentar o preço de refrigerantes, aumentar o preço de doces, aumentar o preço, pagar mais imposto, porque é hoje o que está levando a pessoa para o SUS. Então, o Estado não está fazendo nada que leve a uma vida saudável e a doença das pessoas está comendo, literalmente, um imposto arrecadado pelo Estado com a aplicação de necessidade de aplicar mais recursos no SUS. Então, existem essas propostas aí para limitar a venda, para diminuir a venda, diminuir o consumo, isso, logicamente, acompanhado, né, de políticas e sempre está conscientizando a população. E nós já temos, mais ou menos, alguns países que já fizeram isso. A França, desde 2004, proibiu a instalação de máquinas de refrigerantes em escolas. Limitou a venda de batata frita, limitou a venda de batata frita e, uma vez na semana, nas cantinas. Então, a França criou por projeto de lei, por imposição de lei, e é um país aí que é caracterizado historicamente por uma gastronomia muito ligado a doces, né? Eu achei incrível você colocar a França, porque tem estudos que falam que a população lá é magra, né? A população lá é magra. Então, tem uma cultura lá, por exemplo, de não comer tanto. Por exemplo, aqui,
A gente vai para uma festa, vai sair no final de semana, já pergunta o que a gente vai comer, né? É. Então, a gente está muito ligado à comida, né? E isso Muito vem ligado à comida. histórica. Comida é a questão social. E aqui no Brasil já tem um compromisso, né? Você vê, por exemplo, refrigerantes, outros criando novas formas de açúcares para reduzir. Não é só porque elas querem atingir um novo público, que está crescendo também, vamos dizer que está crescendo o público mais conscientizado com relação ao açúcar. E elas estão criando por causa de um acordo com o governo. Existe um acordo de que elas vão, ao longo do tempo aí, ó, que era para ser cumprido até o final de 2022. Hoje você tem Coca-Cola com aspartame, né? Você tem a Coca-Cola zero, e você tem a Coca-Cola normal, que dizem como... O que é normal? Normal é com melado? Não quero zero, não, eu quero a normal. E você tem a Coca-Cola. E já foi lançada recentemente a Coca-Cola com menos açúcar. Né? Não sei se é só um rótulo. Também tem aí o que a Lívia falou, a questão de novas regras na rotulagem dos alimentos. Ou seja, hoje os alimentos, para você interpretar os alimentos, você tem que ser uma pessoa com conhecimento extremo, como da Olivia na área, um químico, um biólogo. Não, mas é só você. Você fala interpretação de que está lá? Interpretação para ler os rótulos, né? Uma pessoa normal. O primeiro, ingrediente, quando é menos nocivo, é aquele que tem menos ingrediente. Ó, o Rodrigo está me chamando. Entendi. Aqui o Rodrigo. Aí, Rodrigão. Então, é menos ingredientes, né? Então, tem que ter, por exemplo, 3 ingredientes. Olha lá, tem 3 ingredientes, você consegue entender o que é aquilo lá? Então, você pode consumir. Agora, por exemplo, uma pasta de tomate, sabe aquela massa de tomate? Por exemplo, que vem um vidro. Sim. Aí tem lá, extrato, tem tomate, e tem algum conservante que é um ácido ascórbico. Então, ele só tem 2 ingredientes. O que faz ele conservar, porque ele está mais ácido, e porque ele foi tampado a vácuo. Então, você pode consumir esse industrializado. Agora, quando você pega lá a gelatina, que tem só corante, só coisa que você realmente não entende, não consuma. Não consuma. Entendeu? E eu amo gelatina e encho o peito para falar, mas a minha gelatina é zero. Então é pior ainda, né? Não. Olha, você pega a caixinha e olha lá. O que tem escrito lá? Você entende alguma coisa que está lá? Porque não é nutrição aqui. Não tem nada nutritivo. E outra coisa, tudo que não tem caloria, não é alimento. Porque todo alimento tem caloria. Seu Instagram é @OliviaBio, é isso? Olivia Bill, eu estou no TikTok, no Instagram e no YouTube. Beleza, pessoal. Então siga a professora Olivia. E além desses conteúdos aí, muitos outros conteúdos do cotidiano, de dietas, de nutrição, de biologia. Você encontra tudo nos canais do professor Olivia. Olivia, muito obrigado pela sua participação, agradeço demais. Esse vai ser o tema de redação do Enem, vou deixar gravado aqui, depois que passar a redação, a gente vai esfregar na cara da sociedade. Olha aqui, ó, quem não assistiu a nossa aula. Muito bom. E olha, eu agradeço muito e quero deixar aqui já a minha torcida, boa sorte não, boa prova, boa redação, boa Enem, né, que está aí, não sei se a gente vai encontrar de novo, mas assistir essa aula vai passar. Com certeza. Olivia, beleza, eu que agradeço, pessoal. viu? Muito obrigada por topar vir aqui falar com os meus alunos. Muito obrigada mesmo. Não, olha só, né? Uma geração ali, ó, Jéssica, uma geração nossa, né? Assim, eu vejo assim, nossa, tá assim, já como colega, foi minha aluna. Gente, é incrível, né? O tempo passa, as pessoas vão crescendo, isso é muito bom. Obrigada, Ana Laura. Obrigada, gente. Boa noite. Beijo. Obrigada, Jéssica. Muito obrigada. Boa noite. Tá? Tchau. Valeu, Rocha. Tchau, tchau. Valeu, Jéssica. Obrigado. Rocha, obrigado. Obrigado, Olivia. Tchau. Tchau.